levanta-te logo. E o que fora defunto sentou-se e começou a falar. Tem um probleminha aqui na transmissão, mas nós voltamos. E entregou a sua mãe. E de todos apoderou de temor e glorificavam-se, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós de Deus e visitou o seu povo. Olha só. Essa história, meus amigos que estão me ouvindo nesse momento, eu acho que você já conhece essa história. O Senhor Jesus, ele tinha que passar por essa cidade depois que ele vem de um certo homem que ele encontra no caminho, que bastava-se uma palavra, né? E esse livro de Lucas, ao qual só diz no livro de Lucas essa palavra mencionada de cura que o Senhor Jesus fez, ele quer trazer uma mensagem poderosa. Olha só, antes disso eu vou fazer uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, acima de qualquer coisa, acima de tudo, meu Deus, eu determino a cura, a transformação, o que for de atrapalho dessa pessoa ouvir a tua palavra. Venha cair por terra em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, através da sua palavra. Revela-nos o teu segredo, no íntimo, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Olha só. A palavra do Senhor que nos revelou essa passagem da viúva de Naim, diz que o Senhor Jesus, no dia seguinte, ele vai para essa cidade chamada Naim. E quando ele chega perto da porta da cidade, eis que ele depara com uma situação ali, com um defunto, um filho único de uma mulher. A Bíblia diz que o Senhor, vendo essa situação, e se moveu de íntima compaixão por ela. Caso você esteja perguntando aonde que fica Naim, essa cidade existe até os dias de hoje, para você ter uma ideia, como ponto turístico em Israel. Ela é 50 quilômetros próximo de Cafarnaum, né? Está por você ter uma ideia, a beira-mar, é uma cidade de beira-mar. Eu creio que isto de fato, que quando Lucas ele narra esses fatos acerca de Jesus, é a melhor possível. Lucas diz que Jesus estava em Cafarnaum no episódio do centurião de Cafarnaum, antes de prosseguir para a cidade de Naim, como eu já tinha dito. O que significa que ele fez uma viagem de 50 quilômetros a pé. Isso de carro conforme, né, a gente vê no mapa, no Google Maps. Jesus, ele chega no momento certo. Eu quero dizer para você que há uma chance de Jesus nunca ter errado, né? Primeiro, quando ele chega, ele se depara com uma situação. E essa situação é uma situação triste, que muitas das vezes nós não queremos passar. Muitas das vezes nós não queremos encarar os fatos. E a realidade, ali ela estava, a mãe, levando seu filho naquele cortejo. Repare no texto que esse milagre aconteceu do lado de fora da cidade de Naim. Após isso, o Senhor Jesus ele entra na cidade. Por mais que esse contrário chame atenção, ele serve apenas para isto, nada mais. Porém,
é importante se perceber que Jesus estava chegando próximo à entrada da cidade. Quando encontrou com o cortejo do fúnebre, ele estava saindo da cidade, porque o cemitério ficava do lado de fora. Então, quando o Senhor Jesus chega, e ele chega na hora certa, pois ele não se atrasa. Se ele se atrasasse, não tinha como impedir o velório. Se ele chega demais, ele encontra o povo ainda dentro da cidade. O Senhor Jesus, ele chegou no tempo certo. Uma mulher que já tinha enterrado o seu esposo. Naquela época, as viúvas não eram bem tratadas. As viúvas eram desprezadas. Você já chegou a imaginar o desprezo que até um tempo atrás, mulher que se tivesse filho solteiro era dada como mulher da vida? Desculpa, eu tenho 38 anos de idade. Eu lembro que vovô dizia que mulheres novas, solteiras, eram levadas para os conventos, né? E os filhos, muitas das vezes, eram dados ou levados em orfanato. Ou muitas das vezes a mãe escondia a gravidez da filha, né? Dentro da casa e falava que era filho dela, né? Mas esse caso dessa mulher era bem diferente, porque ela já tinha enterrado seu esposo. E logo na circunstância, vem o seu filho a falecer, o seu único filho, não tinha mais. E naquela época, uma mulher como viúva, sem ninguém, ela ia fazer o quê? Ela ia cultivar da onde? Ela ia comer o quê? Viver do quê? Para você ter uma ideia, a mulher naquela época era tão desprezada que, para você ter uma ideia, que ela não tinha oportunidade de trabalho nenhum. Não é questão de machismo, não é questão de que a mulher era pisoteada. Não, elas eram bem tratadas, mas a lei demandava isso, né? E chegou num ponto crucial da vida dela. Ela não tinha mais saída. O que restava era chorar e enterrar seu filho. Existem pessoas que estão me ouvindo nesse momento que não tem saída, meu irmão. É uma situação que não tem saída. A primeira palavra que serve é para mim. Você acha que eu não passo pela situação também adversa? A primeira situação, já se foi o seu filho. E ela ia fazer o quê? Talvez você está aí pensando que Deus está demorando para intervir na sua vida. Mas eu quero dizer para você, o Senhor Jesus, Ele vai chegar no momento certo. Quando Ele chega, Ele se depara com aquela situação. Ele vê aquela mulher chorando. A Bíblia diz que Ele se comove dentro de si. E quando já estavam para sair da cidade, na porta do cemitério, ao qual o menino ia ser enterrado, Jesus veio e interveio aquilo lá, exatamente no momento. No versículo 11 diz que Jesus estava sendo acompanhado e seguido por dois grupos distintos. O primeiro
grupo eram os discípulos e o segundo grupo era chamado de multidão. Para você ter uma ideia, eram 3 igrejas ali. 3 tipos de igreja. Aquela igreja que servia a Deus, acompanhava ele. A segunda igreja que estava ali só por conta da cura, da bênção. E a terceira igreja, a última, aquela igreja que já tinha perdido tudo. Estava passando pelo processo de sofrimento, pelo processo de deserto. E quando Jesus ele chega, ele muda aquela história. Naquele momento, a diferença entre pessoas ali, porque a multidão tem um objetivo diferente dos objetivos dos discípulos. O interesse da multidão não era os mesmos interesses que os discípulos. Os discípulos seguem Jesus. A multidão não segue apenas. Ela acompanha. Os discípulos estão perto de Jesus. A multidão está longe de Jesus. Os discípulos querem ouvir e aprender. A multidão só quer olhar e assistir. Os discípulos têm compromisso de seguir o Mestre o tempo todo. A multidão segue até onde aguenta ou acha que deve. Enquanto a multidão quer as bênçãos, os discípulos que seguiam Jesus, eles queriam o dono da bênção. A multidão só quer ver milagre, receber profecia, mas os discípulos querem ouvir a palavra. Enquanto a multidão foi atraída pela fama do Senhor Jesus, os discípulos foram chamados e escolhidos por Ele. A multidão faz apenas barulho, mas os discípulos adoram o Senhor Jesus em espírito e em verdade. A multidão só encontra Jesus quando ouve dizer que Ele fez algo incrível. Então ela sai de casa, ela vai até onde ela está por causa da notícia. É o que vem acontecendo na maioria das vezes as pessoas. Mas a igreja discípula ficam com Ele o tempo todo. Eles andam com Jesus, dormem com Jesus, acordam com Jesus. Eu preciso perguntar para você: você é discípulo ou você é multidão? Em qual grupo você está? Em qual grupo você se encaixa melhor? Hoje em dia as coisas na igreja estão muito misturadas, muito bagunçadas por causa dessa bagunça que a multidão faz. Pode ser que alguns discípulos acabem por se comportar como multidão. Se você sabe que foi chamado pelo Senhor Jesus, então pare de querer apenas as bênçãos. Pare de correr atrás de profecias. Os discípulos, na verdade, querem ouvir a palavra. Pare de ficar fazendo apenas barulho, mas adore a Deus em coração. Deixe de ser uma multidão e volte a ser discípulo. Pois o Senhor Jesus conta com você. Se você nesse momento descobriu que você faz parte desse grupo de multidão, não fique triste. O Senhor Jesus te chama hoje para mudar de lado. Olha só o que diz na palavra de Deus: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Você tem toda a chance de deixar de seguir a multidão e vir a Cristo como um discípulo.
e tornando-se seguidor fiel. Repare que junto ao velário ali tinha uma grande outra multidão, uma multidão de habitantes daquela cidade, que as pessoas que não conheciam Jesus, e todos estavam tristes, chorando. Isso é normal e comum acontecer num povo que não conhece Jesus. A cidade de Naim é a fama da viúva, como diz no verso 12. Revela-nos algo interessante. Uma mulher que era viúva, estava velando o seu filho, o único. O que significa? Ela tinha perdido já tudo. Perdeu seu marido, agora perdeu também o seu filho. O que é um pesadelo para a maioria das pessoas. Naquela época, já ela ficaria sozinha e não havia muito amparo e consolo, porque ela era simplesmente uma viúva. A cidade de Naim era uma cidade pequena. Não há especulação de quantos habitantes havia naquela cidade, porém a Bíblia diz que uma multidão da cidade acompanhava o velório. O que nos permite fazer as comparações, já que a Bíblia também chama de multidão. As pessoas que participam da multiplicação dos pães e peixe, por exemplo, na multiplicação, na primeira multiplicação, eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e considerando que sempre existiu mais mulheres do que homens, até no tempo de hoje. Vamos dizer que para cada homem ele tinha 2 mulheres. Então esse número sobe para 12.000 pessoas, além de criança. 4, 8, 12. Se é 2 mulheres para cada homem, são 12.000, além das crianças. Com base nisso, o escritor Lucas diz que naquele velório tinha tantas pessoas que ele poderia chamar de multidão. Creio que os presentes que estavam naquele velório eram um número de 8.000 a 15.000 pessoas. Então fica a pergunta que se dá importância. Aquele velório tinha para que tantas pessoas viessem acompanhar? Por que tinha tantas pessoas? Será que aquela viúva era rica? Será que o marido daquela mulher, ele tinha importante conhecimento com pessoas naquela cidade? Ou talvez a profissão do seu marido, do filho, eram importantes e fundamentais para aquela cidade pequena? Será que aquele jovem era o último que exercia uma determinada importante profissão? De que modo aquela morte significava dentro daquela cidade? É difícil saber, sabe por quê? Tanta gente naquele velório, pois só vai ver um velório cheio de gente quando o morto era famoso nos dias de hoje, né? Meu amigo, Jesus, ele olha para as dores daquela mulher. A Bíblia diz que ele tem compaixão. Aquela viúva, ela não chorava apenas porque seu filho estava morto, mas chorava porque também o seu marido já estava morto. Ela chorava porque sabia que agora estaria sozinha. Eu quero dizer para você, eu não sei que ponto chegou a sua situação, eu não sei que momento você está de solidão, mas o Senhor Jesus, ele tem compaixão de você, canai da tuquiaquiando. Deus, ele vai ao encontro de você, ele enxuga as tuas lágrimas, porque o Senhor é mestre dos mestres. Ela já estava chorando, porque o seu marido já estava morto, agora estava enterrando o seu único filho. E quando o Senhor Jesus chega lá,
Ele toca no esquife. Basta apenas um toque, meu amigo. Basta apenas um toque. Eu quero dizer para você, quando o Senhor Jesus ele chega, ele toca no esquife. Ei, o Senhor Jesus está tocando na sua causa agora. Ele está tocando na tua família agora, nos seus filhos agora, naquilo que é impossível para os seus olhos. Deus reverte esse quadro de morte em vida. E quando o Senhor Jesus viu tudo aquilo, ele teve compaixão. O Senhor Jesus tem visto a sua luta. É por isso que hoje ele toca nesse esquife. Você imaginou que se antes de chegar à porta do cemitério, Jesus ele toca no esquife. E o menino levanta, sorri, e o Senhor Jesus entrega para aquela mulher. E todos que estavam ali começam a adorar. Eu não sei que porta da sua vida estava fechada, mas o Senhor Jesus abre uma porta para você. Eu acho que você não está entendendo. O Senhor Jesus abre uma porta para você nesse momento, para mudar a tua história. Eu não sei o que você está passando, eu não sei que momento chegou da sua vida, mas o Senhor muda a tua história agora. Eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor Jesus, ele está mudando a sua história. Ele toca no esquife e ele abriu essa porta. Basta você esperar agora e confiar, porque ele entra. Ele vai ao encontro daquela mulher e ele toca no esquife. E quando ele toca, ele diz: levanta! E aquele menino levantou e ele entregou para aquela mãe, porque ele sabia o que ia acontecer na sua vida. Ele está vendo que não tem saída. Ele está vendo que não tem como. Não tem reserva. Não tem de onde tirar. Mas Deus muda. Mas Deus ressuscita. Ele traz à vida o que estava morto. Ei, essa semana ainda não acabou. Deus tem palavra para você. Deus tem vitória para você. Meu amigo, aquilo que estava morto, Jesus ele trouxe vida. Olha, não importa o que aconteceu, não importa o que as pessoas pensam, mas eu digo para você que quando o Senhor Jesus ele chega, ele muda essa situação. Eu não sei que situação você se encontrou ou se encontrava. Deus, ele muda nesse exato momento. Tá bom? Prepara teu copo com água nesse momento que nós vamos entrar em oração. Eu creio que você vai ser muito abençoado, abençoada através do poder de Deus, tá bom? Abra teu coração, deixa o Senhor Jesus entrar agora através do seu Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração.
Meu Deus e meu Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu não sei que situação essa pessoa se encontra, mas Senhor, o Senhor mostrou para mim que existem pessoas que não têm saída, mas o Senhor chegou ao encontro dela nessa situação, porque a tua palavra diz que quanto o homem te busca, ele encontra. O quanto ele pede, ele recebe. E se ele bater, abre-se-vos-á. Meu Pai, venha ao encontro dessa criatura, dessa pessoa que se encontra, meu Deus, doente, debilitada, com AIDS, com câncer, com essa doença do coronavírus, que o Senhor possa curá-la agora, em nome de Jesus. Eu creio que tem uma saída, e essa saída é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa a casa dessa pessoa, tudo que ela faz, consagra esse copo com água, e quando ela beber desta água, ela receba do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Receba o poder de Deus agora e tome posse da sua vitória. Meu amigo, minha amiga, nós chegamos ao final dessa programação. Eu creio que você que está nos acompanhando, eu creio que você que nos acompanha também por essa transmissão ao vivo, meu amigo, a única saída acabou de chegar. A sua maior importância é Jesus. Agora creia, e você vai ver a glória de Deus, tá bom? Um forte abraço, fique na santa paz do Senhor, tá bom? Uma boa semana.